Bom dia, tudo bem? Mais um dia juntos aqui para estudarmos a lição. Então, vamos ao estudo, né? O estudo de hoje é o seguinte: a Bíblia como história. A Bíblia não simplesmente é um livro que conta a história. A Bíblia é um livro que confirma a história. A história do mundo, por exemplo, é contada no livro de Daniel. Nas visões que ele teve, tudo isso é contadinho lá. Só que tinha muita gente que duvidava, principalmente do livro de Daniel e algumas partes da Bíblia. Por quê? Porque não tinham dados, comprovações arqueológicas. Alguns anos atrás, lá no Iraque, aonde era a Babilônia, encontraram enterrados, sítios arqueológicos, vários tijolos com o nome Nabucodonosor. Aí o pessoal teve que acreditar. Além desses tijolos, encontraram portais da cidade de Babilônia. É a Bíblia confirmando a história, não é? E a Bíblia, comparada a qualquer outro livro religioso, ela é única na sua história. E tem dois fatos muito importantes dessa história. A vinda do Messias. E 2, a segunda vinda de Jesus Cristo. E essa segunda vinda só é possível por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se nós formos nos 4 evangelhos e nos livros de Paulo, nós vamos ver a importância da ressurreição de Jesus. E essa história é confirmada por eles. E por quê? Porque teve muita gente que viu, testemunha ocular. As pessoas que enterraram Jesus viram ele vivo. Depois os discípulos estiveram com eles. Por exemplo, a caminho de Emaús, os discípulos foram conversando com Jesus. Jesus teve refeições com os discípulos depois. Tocaram nas mãos, sentiram Jesus. Então, existe a confirmação de que Jesus ressuscitou. Paulo fala o seguinte: se o testemunho das Escrituras é rejeitado, em vão é a nossa fé e a nossa pregação. Em algumas traduções fala o seguinte: inúteis são a nossa pregação e a nossa fé. E nesse contexto ele está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, em vão é a nossa fé. E a Bíblia fala o seguinte: que aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo, quando ele voltar, também vai ressuscitar. Olha que bênção! Em Lucas 24:34, no original, tem um termozinho ali em grego, ontos. Quando você traduz para a nossa língua, ali significa o seguinte: certamente, verdadeiramente. Então, verdadeiramente o Senhor Jesus foi ressuscitar. Cristo também ali, ele é retratado como a primícia dos que morreram e ressuscitou. Então, ele é o foco dessa história, da história de que ele vive e aqueles que creem nele também viverão eternamente. Em 1 Coríntios 15:22 fala que nós vamos ser vivificados por Cristo. Ou seja, aqui é um termo grego que joga para o futuro. Quando ele voltar, nós vamos ser renovados em Cristo. Então, volto a dizer, a Bíblia é um livro histórico, mas que confirma a história a cada dia. Eu era apaixonado por história, era a matéria que eu mais gostava. Aliás, eu sou apaixonado. Eu gosto de estudar a Bíblia comparando com a história do mundo. E só vai se confirmando. E a nossa história com Cristo ainda não acabou, ainda estamos escrevendo. E qual é a história que você está escrevendo? Você está escrevendo uma história junto com Cristo ou você está escrevendo uma história separada? Quem é o autor da sua história? É você mesmo ou é Jesus? Entregue a sua vida nas mãos dele, que ele vai escrever uma linda história com um lindo final feliz. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor é tão maravilhoso que no decorrer da história do mundo foi se confirmando o que a Bíblia dizia. E nós cremos que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo, ó Pai, e virá nos buscar um dia. E aqueles queridos nossos, ó Deus, que já estão dormindo no pó da terra, aqueles que dormiram no Senhor, fazendo a Tua vontade, vão ressuscitar um dia e vamos todos estar juntos novamente. Nós agradecemos imensamente em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, um grande abraço e até amanhã. Fique com Deus.